Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E é um privilégio para mim poder mais uma vez chegar aqui perante vocês, agradecendo sempre o carinho que vocês têm demonstrado aqui ao canal, aos participantes, aos vídeos, comentando, dando likes, compartilhando, e eu sou muito grato aí de todo o meu coração, agradeço mesmo a cada um de vocês. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, você também é convidado a se inscrever, a deixar o seu like, dar o seu comentário, dar a sua opinião, o seu parecer, né? Todos aí têm a liberdade de se expressar dentro dos padrões daquilo que é politicamente correto, né? Muito bem, nós vamos falar um pouquinho aqui, fazendo uma analogia, né? Vamos citar um conto que pode até existir, talvez, mas é baseado numa mitologia e parecido com algumas crenças de algumas culturas, como, vamos citar aqui, alguns comportamentos parecidos com os Amishes, né? É um culto religioso muito preservador, conservador, e que existe até hoje, similar aos Quakers, né? Alguns parecidos com os judeus rabínicos muito ferrenhos, né? Bem conservadores mesmo. Não utilizam as tecnologias que existem, coisas elétricas, automáticas, né? Ainda fazem uso dos recursos antigos, né? Fogão a lenha, charrete, carroça, né? Aquelas coisas bem arcaicas, e desprezam então o uso das coisas modernas. Então vamos pegar uma fictícia, um culto fictício, né? Que é o culto dos adoradores de Enki. Enki, para quem não sabe talvez, faz parte lá da mitologia antiga, suméria, né, o berço das civilizações, lá da Mesopotâmia. E Enki era um dos dois filhos de Anu. Eles são conhecidos, esses deuses, né, são conhecidos como os Anunnakis. E Enki tinha um símbolo, ele era representado, era dito isso a respeito dele, que ele era como se fosse o deus serpente. Então o culto da serpente, dentro desse nosso culto fictício que nós estamos aqui criando, para fazer uma analogia, uma linha de raciocínio, era voltado à adoração a Enki. Tudo que Enki dizia, todas as leis que Enki estabelecia, eram sagradas. Seus escritos deveriam ser respeitados e os seus adoradores deveriam proclamar, né, as boas novas de Enki, do reino de Enki, em toda a terra habitada. Então, baseado nos escritos de Enki, eles entendiam que a serpente, ou as serpentes, né, as serpentes de um modo geral, cobras, popularmente conhecidas assim, são sagradas e não deveriam servir como alimento, e nem de forma alguma deveriam ser mortas propositalmente. Elas deveriam morrer de causas naturais, porque elas representavam a vida, né? Ali na serpente, nas cobras, nas víboras, peçonhentas ou não, estava representado a vida dada por Enki, dentro do nosso culto aqui fictício, que nós estamos usando na nossa analogia. Muito bem. Mesmo vivendo em lugares onde era comum as pessoas se alimentar de lagartos, de animais silvestres, né? Ou até mesmo de cobras, de serpentes, de répteis em geral, os adoradores de Enki nunca utilizavam as cobras para uso nenhum. Elas tinham liberdades, quando elas eram encontradas nas suas fazendas, nas suas casas, eles as removiam com todo o cuidado e as despachavam, né? Soltavam lá na mata, no campo, na campina ou em algum lugar. Porque respeitavam o culto a Enki, o deus serpente. Bem, todo mundo sabe que existem as cobras, as víboras, que são as peçonhentas. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a cascavel, mais conhecida a surucucu, temos a cobra coral, né, que são extremamente venenosas. Uma picada dessas cobras aí pode levar minutos para comprometer a vida de uma pessoa adulta. E foi então instalados alguns, né, a ciência veio avançando depois da época do iluminismo, né, alguns avanços científicos ocorreram lá no século XIX, século XX e até o nosso século XXI. E alguns institutos foram formados, como o Instituto Butantan, que nós temos aí, acho que em São Paulo, se não me engano, na cidade de Butantan. E temos também aqui, acho que no Rio de Janeiro, tem uma empresa, um
um instituto que se chama Panaftosa, se não me engano é isso, que também trata de infecções causadas por animais, peçonhas, né, de aranha, escorpião, etc. Arraia, besouros, enfim. Temos também o Oswaldo Cruz, quem não conhece, né? A Fiocruz, que tem aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Mas vamos tratar aqui das picadas causadas pelas serpentes, pelas serpentes venenosas. Os adoradores de Enki, em hipótese alguma, fazem uso das serpentes para nada, não tiram seu couro, não comem sua carne, muito menos que de tirar o seu veneno, porque o veneno eles entendem que é a proteção do animal para preservar sua vida. Então eles jamais pensariam em extrair qualquer coisa. Tudo que viria da serpente deveria virar pó, por ocasião da morte da mesma. Mas esses institutos desenvolveram então algumas técnicas para poder reverter o prejuízo causado pelo veneno das serpentes venenosas, que é utilizar o próprio veneno da serpente para criar o soro antiofídico. Então eles pegam lá as presas, os dentes que têm aquelas cavidades por onde saem os venenos, removem dali amostras de veneno, processam, etc., injetam geralmente em animais de grande porte, como cavalo e tal, para do plasma retirar então o soro. Por meio desse soro é injetado então nas pessoas, para que elas possam produzir anticorpos que vai lutar contra a ação do veneno. Bom, isso aí já vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Existem alternativas para o soro antiofídico? Sim, muitos testes são feitos, sintéticos e vegetais, até mesmo usando plantas, mas muitos deles não estão acessíveis em todos os hospitais, em todos os digamos assim, os UPAs, as unidades de tratamento, as UTI, os SAMUs, às vezes não tem tempo hábil para poder ter acesso, ou talvez não esteja disponível em determinadas cidades ou países. Então eles precisam lançar mão daquilo que eles têm em mais abundância, que é o soro antiofídico. Bem, os adoradores de Enki, do deus serpente, não aceitam nada que venha da serpente. Hipótese alguma, não pode aceitar. E também não aceitam ser transportados em velocidade por veículos que são modernos, como carros, aviões, helicópteros. Eles, se for para ser transportado para algum lugar, eles vão a cavalo, ou de charrete, carroça, uma diligência, que seja. Aquelas coisas mais arcaicas. Porém, uma pessoa, uma vez picada, até, são minutos, às vezes, se prolongar mais, algumas horas apenas, que a pessoa tem, até que o veneno se instaure em toda a corrente sanguínea e comprometa órgãos vitais, causando, então, o óbito da pessoa infectada. Bem, mas o adorador de Enki, em algum momento, um dos seus filhos, criança, foi picado por uma serpente venenosa. Então, alguns vizinhos que não são adoradores de Enki ligaram, usaram o telefone para chamar a emergência, mas a emergência demora para chegar lá. E então ofereceram veículos para que pudesse levar até a cidade. E nesse ínterim, eles não aceitaram, não. Se for, vai ser de charrete, mas vai demorar. O veneno vai Antigamente eu lembro, no livro de biologia, quando eu era criança, ainda se utilizavam alguns recursos, acho que caíram em desuso, ou foram removidos até mesmo do quadro de tratamentos de emergência, no caso de picadas, que era puxar com a boca o sangue e cuspir, para que o veneno fosse extraído ali na maior quantidade, que era tipo uma sangria. Mas eu acredito que isso caiu em desuso. Fazia aquele torniquete, amarrava, para o sangue não subir, mas isso comprometeria com gangrena, o membro afetado. Então muitas coisas foram modificadas. Então era necessário um atendimento rápido. Nesse ínterim, então, a emergência vem. E ela vem munida com o soro antiofídico. Mas eles recusam. Os adoradores de Enki não querem. Eles querem preservar a vida do filho. Mas desde que não seja utilizando o soro antiofídico, porque isso fere a sua adoração ao deus Enki, que é representado pela serpente, que eles prezam como algo sagrado,
E é a consciência deles, é a adoração deles. Mas os médicos também têm o trabalho deles e o juramento que eles prestaram de salvar vidas. Está ao alcance deles fazer isso. E aí entra um dilema. E esse dilema é, os médicos vão fazer o quê? Os pais não querem permitir, né, que seja ali ministrado o soro antiofídico na criança, que foi picada por uma serpente venenosa. Em respeito à adoração deles, os pais não querem aceitar isso. Os médicos, por sua vez, em respeito ao seu voto de salvar vidas, que é extremamente de importância para eles, eles têm ali o recurso, já provado pela medicina ser eficaz, mas estão sendo impedidos. Então, há aquele conflito ali. Mas, enquanto isso, a vida da criança está correndo risco. O que você faria? Qual seria a sua opinião num caso desses? Se levar a tribunal, duas possibilidades. Um milagre acontecer e a criança não vir a óbito por causa do veneno, até que seja julgado num tribunal. Os médicos ignorar a decisão dos pais e ministrar para salvar a criança, ou a criança vir a falecer por causa do veneno. Num julgamento, né, dependendo do tempo, pode ser que a criança já não esteja mais ali, neste mundo dos vivos. Então vai ser julgado os pais, talvez, por negligência. Estaria correto o júri, o juiz, em imputar, né, culpabilidade aos pais por negligência? E se fosse o outro caso, dos médicos ignorar os pais e ministrar e aí preservar a vida da criança, caso ela sobrevivesse, os pais então recorrer ao tribunal e processar a equipe médica, que não respeitaram a sua consciência de adoração. Seria justo, na sua opinião, então, que o juiz e o júri imputassem culpabilidade aos médicos por terem exercido o seu dever de médicos na medicina, socorrista? Qual é a sua opinião sobre isso? É esse um grande dilema. O que está em jogo? O que vale mais? O que deve ser analisado num momento? Liberdade de escolha pode ser aceita. Mas naquele momento, até que ponto a liberdade de escolha entra em jogo? O que está mais acima? A vida ou opiniões, conceitos, dogmas? Qual é o seu parecer sobre isso? Fizemos aqui apenas uma analogia, né, usando uma adoração fictícia, para que você pudesse, talvez, vislumbrar, né? Pode ser que no futuro a medicina chegue e esteja disponível em todos os hospitais alternativas ao soro antiofídico, removido do veneno da própria serpente. Pode ser que isso aconteça, né? Mas os custos são muito altos e, como nós sabemos, a nossa ciência medicinal está muito além das nossas expectativas, né? Estão muito acima e conseguem, né, com facilidade, colocar à disposição de todas as pessoas o melhor tratamento médico com rapidez. Claro que nós sabemos que os médicos não são os culpados, né? Os hospitais, as pessoas que trabalham lá, fazem o melhor que podem. Eu praticamente sou, assim, pessoalmente sou muito grato, porque eu já fui muito bem tratado, já corri o risco de perder a perna, mas mesmo em hospitais públicos eu fui muito bem tratado, muito bem cuidado e com rapidez e eficiência. Então eu tenho muito a agradecer. Muitas vidas já foram salvas. E eu vi, né, enquanto eu estava internado, pessoas chegando lá à beira da morte, sendo socorridas e muito bem atendidas. Então, pode ser que não seja a realidade de todos os hospitais públicos, ou não, particulares, mas, enfim, de um modo geral, eu acredito que os médicos, os enfermeiros, toda a equipe, desde a parte da limpeza administrativa, todos trabalham com o objetivo de salvar vidas, preservar vidas, cuidar das pessoas. E isso deve ser levado muito bem em conta. Também os pais, dependendo das suas crenças, claro, que amam seus filhos, querem o melhor para os seus filhos, dependendo da sua crença. Todos nós queremos o melhor para a nossa vida e para a nossa saúde. Isso deve ser levado em consideração. Mas ainda fica a questão. No momento da emergência, pode se aplicar? Não pode?
Alguém vai ser culpado ou não? Ou o assunto vai ser esquecido, já que a vida deveria ser considerada acima de qualquer outra questão? Um ponto interessante, não? O que você acha? Dá a sua opinião aí, coloca aí nos seus comentários o que você acha disso. Eu agradeço a atenção de vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.